Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Maria Luísa, sou professora do Dedicação Delta e hoje eu trouxe um assunto que vai misturar um pouquinho de processo penal com legislação penal especial e uma súmula vinculante muito importante para carreiras policiais. A súmula vinculante 11, que trata do uso de algemas. Bom, hoje a gente vai estudar um julgado ali do STF, da primeira turma do STF, que saiu no informativo 1136, que vai versar sobre o uso de algemas em menores de idade. É possível utilizar o uso de algemas ali em menores de 18 anos? É isso que a gente vai ver hoje. Então, nesse informativo 1136, saiu uma decisão que foi julgada numa reclamação da primeira turma. Como se tratava ali da súmula vinculante, né, alguns aspectos da súmula vinculante, só para a gente lembrar que o desrespeito a uma súmula vinculante enseja a reclamação ali no STF. Então, vamos ver qual foi a tese fixada. E se tratando de menor de idade, além das balizas fixadas na súmula vinculante número 11, a necessidade de utilização de algemas apresentada pela autoridade policial deve ser avaliada pelo Ministério Público e submetida ao Conselho Tutelar, que se manifestará a respeito das providências relatadas. Bom, o que acontece aqui, né? Para você utilizar algemas em menor de idade, tem que respeitar o teor da súmula vinculante, que vai ser logo à frente ali já mostrada para a gente relembrar e ressaltar alguns aspectos, mas houve algumas balizas que a primeira turma fixou que devem ser observadas além da súmula vinculante 11. E isso é o principal que a gente tem que saber aqui na nossa aula de hoje. Bom, a gente vai revisitar a súmula porque é de extrema importância a gente saber o conteúdo e as consequências da violação a essa súmula. Então, essa súmula vinculante 11, ela diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física, própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Então, essas são as hipóteses de cabimento do uso de algemas: resistência, fundado receio de fuga e perigo à integridade física própria da pessoa ali presa ou de terceiro. Justificada a excepcionalidade por escrito. Então, o uso ele é excepcional e, se utilizada a algema, ela deve ser justificada por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade. Então, aqui nós temos a responsabilidade tríplice, muito importante essa parte. Então, nos três âmbitos ali, nas três instâncias, vai ser penalizado aquele agente que indevidamente utilizar das algemas. E de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere. Então, aqui temos outra consequência. O ato ele vai ser considerado nulo se utilizadas algemas de modo indevido, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Outra consequência. Então, o que a gente tem que relembrar e ter bem fixado dessa súmula? Os casos em que é possível, né, utilização de algemas, então, resistência, fundado receio de fuga e perigo à integridade física, justificada por escrito, então ela é meio excepcional, que deve ser justificada por escrito a sua utilização, e as consequências: responsabilidade disciplinar, civil e penal daquele agente e da autoridade que indevidamente utilizar, nulidade da prisão ou do ato e possibilidade de responsabilizar civilmente o Estado. Tendo esses pontos fixados, essa aula já valeu, porque essa súmula ela cai muito. E agora a gente vai ver os fundamentos da decisão. Esse foi um caso aqui que uma menor de idade ela foi apresentada numa audiência algemada e o juiz ali de primeira instância considerou correta a utilização da algema pelas características e peculiaridades do fato. Então, pela importância do tema, o STF julgou improcedente a reclamação, mas fixou essas balizas para que nas próximas ocorrências semelhantes, tenham ali um parâmetro a ser seguido. Então, na decisão, foi ressaltado que esse uso de algemas ele é medida excepcional que deve ser fundamentada para evitar abusos pelas autoridades. Então, foram fixadas as seguintes condições quando se tratar de menor de 18 anos. Então, havendo a apreensão desse menor, que não foi o caso de liberação, porque às vezes você faz a apreensão do menor e conforme o ECA, ele é liberado aos pais para que os pais apresentem ao Ministério Público no dia seguinte ou, se não for dia útil, no próximo dia útil. Então, pode haver liberação em sede de delegacia.
Mas nesse caso aqui, não sendo caso de liberação, o menor será encaminhado ao representante do Ministério Público competente, conforme a disposição do artigo 175 do ECA, que deverá avaliar e opinar sobre eventual necessidade de utilização de algemas apontada pela autoridade policial que estiver realizando a diligência em questão. Então, aqui, a gente pode ver como se fosse um novo requisito, né? Na apresentação ao Ministério Público, o Ministério Público ali, o membro que receber essa ocorrência, ele vai verificar se é caso de utilização de algemas. Então, ele vai opinar sobre essa eventual necessidade de utilizar algemas. Aqui eu só trouxe a redação do artigo 175, que fala que nos casos que houver apreensão e não houver liberação, vai ser apresentado o adolescente ao representante do Ministério Público. Segundo ponto, não sendo possível a apresentação imediata do menor ao órgão ministerial, ele será encaminhado à entidade de atendimento especializada, que deverá apresentá-lo em 24 horas ao representante do parquê. Então, vamos lá. Primeiro se apresenta ao Ministério Público. Se não for possível encaminhar ao Ministério Público, a entidade de atendimento especializada. E essa entidade vai apresentar ao Ministério Público em 24 horas. Esse texto aqui também é o que dispõe o ECA, ele já dispõe desse procedimento. Terceiro ponto, muito importante aqui para carreiras policiais, porque nas localidades em que não houver esse atendimento especializado, essa entidade de atendimento especializada, para receber o menor apreendido, ele ficará aguardando a apresentação ao representante do Ministério Público em repartição policial especializada. E na falta dessa independência separada destinada a maiores, não podendo assim permanecer por mais de 24 horas. Então, se não for possível apresentação ao Ministério Público e não houver possibilidade ali, não houver entidade de atendimento especializada na localidade, é a polícia, o órgão policial que vai ficar com a custódia desse menor. Então, ele vai ficar numa repartição policial especializada e onde não houver, ele tem que ficar em uma dependência separada dos maiores. E aqui eu fiz uma observação, até não tirei de julgado, mas é uma observação pertinente da lei de abuso de autoridade. Então, você, policial, você, delegado de polícia, que tiver a custódia desse menor, você não pode manter ele junto com maiores de idade na mesma cela, sob pena de configuração de crime de abuso de autoridade, previsto no artigo 21, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado. Então, colocou num local insalubre, né? Tem a possibilidade de responder por um abuso de autoridade, observado o disposto na Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vejam a importância desse terceiro fundamento da decisão para a atividade policial. Então, por fim, apresentado o menor ao representante do parquê e emitido parecer sobre eventual necessidade de utilização das algemas, esta questão será submetida à autoridade judiciária, que deverá se manifestar de forma motivada sobre a matéria no momento da audiência de apresentação do menor. Então, todos esses aspectos vão ser submetidos ao juiz para que na audiência de apresentação ele consiga motivar ali sobre o que aconteceu e também sobre o uso de algemas também vai se manifestar. E o Conselho Tutelar deverá ser instado a se manifestar sobre as providências relatadas pela autoridade policial para a decisão final do Ministério Público, como foi definido na tese, né? Que a avaliação vai ser feita pelo Ministério Público e submetida ao Conselho Tutelar também. Bom, sempre que vocês virem uma jurisprudência, né, uma questão que envolve a súmula, súmula 11 do STF, deem uma atenção a isso, porque é muito importante para as polícias, para carreiras policiais, porque versa sobre uma possibilidade de responsabilidade, há consequências em âmbitos administrativo, civil e penal. A questão do menor ali ficar prendido na repartição policial pode ensejar, dependendo do caso concreto, um abuso de autoridade, então tem que ficar ligado nisso. E eu espero que tenham gostado da aula, acho muito importante esse julgado, por isso que a gente trouxe aqui para vocês, sempre ficarem atualizados, e espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula tem mais. Bons estudos e até a próxima.